Boa tarde a todos. Então, vou chegar aqui para falar um pouco de mediunidade. Com certeza vai ficar uma interrogação na cabecinha de vocês. Mas eu vou tentar tirar isso. E vocês prestem atenção na onde as fontes que eu vou dar para as pessoas procurarem. Porque senão a gente fica num círculo. E a gente não sai do mesmo lugar. Já vou começar com uma coisa meio polêmica, que acontece em quase todas as casas espíritas. Nas casas espíritas, nós aprendemos que nós somos todos médium. Médium é a palavra que está no meio, que liga um ponto ao outro. Médium é a palavra que está no meio, que liga um ponto ao outro. Quem não faz essa ligação não é médium. Mas tem mediunidade, porque a mediunidade é inerente ao corpo físico. Temos que entender muito bem isso, que é um tema polêmico, mas às vezes causa confusão nos centros espíritas. Porque a pessoa vai desenvolver a mediunidade porque aprendeu que todo mundo é médium. Chega lá, o primeiro vê espírito, o outro faz a comunicação e aquela pessoa não vê nada, não sente nada e passa a se sentir inútil. Não! De uma vez por toda, médium é o que faz a comunicação. Quem não faz, não é médium. Mas tem mediunidade que é inerente ao corpo físico. Vocês querem ver? Ritter era médium. Ele fazia comunicação com os espíritos. Kardec não era médium. Quem foi que disse isso? Kardec. Por quê? Ele precisava dos médiums para passar as informações para ele. E aonde foi que ele disse isso? Na Revista Espírita. Ele disse o quê? Dá o seu depoimento. Eu não sou médium, como vocês pensam, que receba espírito. Não. Então vai ficar confusão? Vai, mas a gente tem que buscar. Porque no livro dos médios está dizendo aquele que sente mais ou menos é médium. Quem não sente não é. Não dá para dar um nó na cabeça? Todo mundo é médium? Não. Todo que faz a comunicação é médium, mas todo mundo tem mediunidade, porque ela é inerente ao corpo físico. Não tem como você nascer e não ter a mediunidade. Então vamos lá, nessa sequência. O animal é médium? Claro que não. Ele nunca vai ser. Quando o médium, todos os espíritos que vocês vão ver agora aparecem para o Chico assim. Porque quase todas as mediunidades ele tem. Assim os espíritos aparecem para ele. E todas essas fotos que vocês vão ver aqui é assinada por ele. Todos eles. Aqui tem. Nós temos a Alvina, Cidália, que é a mãe dele. É com o moço. Ambrosina. Emmanuel. Pode tirar, Sandra. E a nossa querida Meimei. Pode tirar. Quando eu falar, você tira. Então, nós vamos agora decorrer sobre mediunidade. Eu espero que vocês tenham entendido uma coisa da outra. E se tiverem pergunta, vão me bombardear. Perguntas exatamente sobre isso, tá bom? Então, a mediunidade pressupõe a busca da disciplina, do estudo da doação gratuita, dos dons recebidos da divina providência, de acordo com a filosofia espírita. Quando nós, então, se tornamos médium, nós temos um compromisso conosco,
com a sociedade e exatamente com a nossa religião espírita. Porque quando nós se tornarmos médium, não é sair para aí fazendo estripulia para as pessoas falarem, olha, é médium. E está fazendo isso, você tem por obrigação educar a mediunidade. Porque muitas das pessoas, assim que ele começa no centro espírita, ele tem um fascínio tão grande que ele já começa a querer mudar a vida de todo mundo. Ele quer mudar todo mundo. E quando aprende a fazer o dar passe, ele já anda com as mãozinhas postas para dar passe. Ele adora. Não pode ver uma pessoa com dor de cabeça que ele já quer logo ministrar passe. Tira da pessoa, põe nele, eu quero ver como é que ele vai se livrar depois. Porque é assim que a gente faz. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. A mediunidade não estava mais envolvida no plano místico, mas no raciocínio científico. Agora sim, se você pega a mediunidade e junta com a ciência, você vai ver que ela não tem absolutamente nada de extraordinário. É um fenômeno natural, que acontece e sempre com todos aqueles que têm a mediunidade e aflora. Um exemplo de maneira primitiva da mediunidade são as religiões africanas que chegaram ao Brasil como escravos. Eles recebiam uma espécie de mediunidade anímica, punha essa mediunidade para fora, então dizia que ele recebia espírito. Não, é anímico, é dele. Quando nós estamos vendo sessão de descarrego, que passa aquela sessão de descarrego, é a parte negra do homem que vem à tona, não é espírito. E ele xinga o espírito e a pessoa realmente parece estar incorporada, mas não está, é anímico. Esta parte é anímico, é a parte negra do homem que vem à tona. Mas é sempre assim? Não. Às vezes tem até um espírito ali acoplado, mas normalmente não é assim que funciona. A união de crença gerou o processo natural do sincretismo religioso e a produção de instituição religiosa repleta de cultos e rituais. O que acontece isso? E o que acontecia? Quando Karl Marx disse que a religião era o ópio do povo, o povo não entendeu. Por que não entenderam? Porque eles davam cocaína para os chineses trabalharem mais. Enquanto as pessoas diziam que, e eles eram tementes a Deus, eles falavam assim, como eu sou o chefe da religião, eu digo a você que Deus mande que você trabalhe dobrado, para amanhã você ser igual a um de nós. Então a pessoa fazia a cabeça, ele trabalhava. E quando ele disse, é o ópio, a religião, o ópio, ele fez uma associação, mas tem que ver a época que ele falou isso. E foi naquela época exatamente que assim rolava as coisas. A mediunidade rejeita qualquer coisa que possa prejudicar a sua natureza natural. Qualquer coisa. Se a mediunidade está te atrapalhando, não é mediunidade, é obsessor. Porque tem muitas pessoas que veem espírito, quando faz lá, numa sessão espírita, e que faz um trabalho de desobsessão, o espírito desaparece, aquela pessoa nunca mais vê. Que pega ele exatamente no ponto falho, e ele começa a ver espírito de todo lado. E toda pessoa que vê espírito não fala. Ele mantém-se calado. Agora, aquele que realmente está perturbado, olha, tu tem um espírito no ombro. Tem um no ombro esquerdo, outro no ombro direito, outro atrás. A pessoa diz, não, estou morto. Porque com tanto espírito, como é que eu vou administrar isso? Então, aquele que fica vendo espírito. Esse que fica vendo espírito, tem que fazer ele para fazer um tratamento. E naquela outras que a gente pode estar vendo, muitas coisas acontecem nas sessões espírita que foge o nosso controle e o nosso conhecimento, que nós temos que estar vendo. Entregada ao espiritismo, mediunidade é estudada, pesquisada por instituições culturais e científicas. Ela tem que ser estudada, tem que ser entendida.
Não é aquilo assim, olha, você tem mediunidade, você tem que trabalhar. Não. Antes de você começar numa tarefa mediúnica, você tem que conhecer que mediunidade você tem. E Jesus disse assim, tu conhece a verdade que ela te libera. Como é que eu vou lidar com uma coisa que eu não conheço? E a gente às vezes não, comete esse erro. Olha, você tem o teu desenvolvimento mediúnico está muito aflorado. Você tem que trabalhar. Como eu tenho que trabalhar? Como? Eu tenho que primeiro saber que mediunidade eu tenho para mim poder realmente desenvolver e trabalhar com consciência. Você já viu um médico que não sabe medicar? Ele tem que passar pela faculdade e saber o que ele vai fazer para o paciente, porque caso contrário vai ficar difícil. A prática do mediunismo, do secretismo religioso, realizado em templos de Umbanda, Candomblé e até mesmo Candomblé, são consideradas primitivas, porque veio. Mas é necessário, gente. Por isso que a doutrina espírita respeita todas as religiões. Porque tem que respeitar. Os 5 dedos da mão não são iguais uns aos outros, mas eles são todos úteis. Então, todas as religiões são úteis. Só que quem adentra a doutrina espírita, segundo Emmanuel, deve ficar nela. Ou então, sair dela para uma outra. Mas enquanto ele estiver na doutrina espírita, ele deve continuar na doutrina espírita. A prática mediúnica espírita se resume na prece, na meditação, no passe, na doutrinação de espírito vingativo ou mesmo sofredores. Porque é o único lugar que se tem que o espírito chegue à doutrina espírita, que ele é esclarecido e encaminhado. Ele não é xingado, ele não é desmoralizado, ele é respeitado.